Olá, eu sou o Carlos. Olá, eu sou a Inês. Bem-vindos a mais um episódio do Geek Hub. Neste episódio vamos voltar a falar de Doctor Who. Neste caso, vamos focar nas temporadas 5 a 7, em que o Doctor é interpretado por Matt Smith. Também começa a era do Steven Moffat como showrunner, que passa para além destas 3 temporadas. Sim, estas 3 temporadas têm mais história do que as temporadas que nós vimos anteriormente. Tem uma história de continuidade, as outras também tinham, mas aqui a história, como eu gosto de dizer, no final leva tudo um lacinho. Como os fãs de Doctor Who sabem, e quem não sabe fica a saber, nas próprias palavras do Doctor, o tempo é a big ball of wibbly wobbly timey wimey stuff. Portanto, não é linear. Por isso mesmo, os episódios não são lineares e a nossa conversa também não vai ser. As arcas destas séries também não são. E mais que isso, muitas das timelines e muitas das histórias que foram vistas nestas temporadas foram reescritas. Há muita coisa que aconteceu que deixou de ter acontecido. Sim, inclusive temos um companion que a certa altura deixa de existir na timeline, depois volta, vamos falar dele mais à frente. Exatamente. Houve aqui muitas mudanças nas timelines e quem existe e deixa de existir, e reescrever a história dos próprios companions. Os companions passaram a ter muito mais peso na história. Sim. Ainda mais do que a própria Rose tinha tido. E a Donna? A Donna nunca chegou a ter muito peso na história. Foi uma boa companion, mas não fazia... A Donna foi parte de Time Lord. Se calhar também teve um peso, mas embora em 2 episódios fulcrais, mas sim. Sim, mas percebes o que é que quis dizer? Estas temporadas, a certa altura, enquanto as primeiras 4 temporadas tu podias quase ver os episódios soltos, sim, que não ias perder grande fio à meada. Sim, não ias perder o fio à meada. Estas 5 temporadas, se fôssemos tentar ver episódios soltos, podia haver aqui uns deslizes de o que é que eu estou a ver, porque a história teve ligação. Mesmo com os timey-wimey cenas, foi uma história com fio condutor, com início, meio e fim, que fechou belíssimamente, como eu gosto de dizer, com um belo lacinho no fim. Sim, para terem noção, nestas 3 temporadas o tempo colapsou 2 vezes e o universo acabou uma. Portanto, acabou. Foi destruído uma vez e continuamos cá. Portanto, sim, o tempo fez reset uma data de vezes, as timelines também. Foi bastante engraçado. Sim, e o que eu estava a dizer era, a história teve continuação e não foi como as temporadas que tínhamos visto antes. Ou seja, os companions tiveram um papel de relevância e não foi como, por exemplo, uma Martha Jones, que todos eles com o Matt Smith foi uma parceria. Sim. E foram temporadas incríveis. Tu ainda não me perguntaste, mas eu continuo a preferir o Doctor do David Tennant, mas a história do Matt Smith está, até agora, mesmo com o que já vimos do Capaldi, bate aos pontos qualquer história. Foi o que te disse no último episódio. O meu Doctor preferido é o David Tennant, a minha história preferida é a do Matt Smith. Sem dúvida. Ok, então de outra vez começamos com os vilões, desta vez vamos começar com os companions. Ok. Vamos mais ou menos por causa das timelines, outra vez, por ordem. E a primeira é mesmo a primeira, que é a primeira pessoa que viu o Doctor com esta nova cara, com a cara do ator Matt Smith. Após a regeneração, Amy Pond. Diz-me o que achas da Amy Pond. Então, o Doctor regenera sozinho desta vez. Sim. Deixou a Donna para trás e quando regenera, a TARDIS cai no quintal de menina. Ele nem sabe muito bem quem é, o que é que gosta, o que é que deixa de gostar. Temos ali um episódio muito amoroso em que esta Amy Pond, com 11 anos. Sim, 11, 12 anos, creio eu. Passa ali uma noite a testar alimentos com o Doctor, desde maçãs, peras,
a ver o que é que ele... Quê? Bacon, feijões. Bacon, feijões, em que tentam descobrir o que é que ele gosta e até que acabam com fish fingers and custard, que se torna uma piada repetida ao longo das temporadas. Digamos, eu já experimentei. Sério? Sério, eu tinha de experimentar. Não é propriamente uma coisa muito apetecível. Eu não gosto de douradinhos, então... Epá, pronto. Não é propriamente uma coisa muito apetecível. Considerando que há malta que gosta das batatas fritas de McDonald's congelado, de Sunday, epá, já estou a ser a versão British da coisa. A Amy é uma companion incrível que esperou anos pelo Doctor, porque o Doctor supostamente vai à tarde para fazer uma coisa e diz volta aqui a 5 minutos e de repente não passou 5 minutos, passaram 14 anos, 16 anos. Sim, uma coisa assim. Ele vai, porque a tarde está a auto-reparar-se. Ele diz, eu venho já, são 5 minutos, eu já volto. E quando volta já não é uma garotinha que está à espera dele. Já é uma jovem adulta. E não está à espera dele. Não, inclusive achava que ele era apenas fruto da imaginação dela. A Amy é uma personagem que acaba por ser aqui uma mistura da Donna com a Rose, ou seja, uma personagem extremamente forte, extremamente independente, com o seu quê de feminino e o seu quê de ainda inocência comparado com a Donna. Não sei se tu concordas comigo, mas... Mais ou menos. Primeiro, os criadores de Doctor Who gostam muito de brincar com estereótipos. E a Amy é escocesa, embora more na Inglaterra. E ela é escocesa até ao extremo, quase. E isso nota-se da maneira como ela fala com o Doctor. Ok. Com a teimosia escocesa, a famosa teimosia escocesa. Isso nota-se bastante. Como a Donna era uma mulher que cresceu nos subúrbios duros de Londres, a Amy é uma escocesa. Okay? Isso nota-se um bocadinho, ou um bocadão, na maneira como ela interage com o Doctor. Mas sim, nota-se um bocado entre quase a inocência da juventude da Rose com o toughness da Donna. Sim. E ao longo do tempo, destas 3 temporadas, a Amy vai passar por várias timelines. Vamos ver a Amy com várias idades, desde garotinha até um episódio em que ela está com 40, 60 anos, já não me lembro. Já não me lembro, mas sim, já com bastante idade. E conseguiram levar para esta personagem dura e eu faço o que quero e eu mando, e gostei muito da personagem. Continua a não ser se calhar a minha companion favorita, mas foi uma personagem que fez totalmente sentido nestas 3 temporadas, ou nas 2 em que ela participou. 2 e meia. 2 e meia. Certo. Eu acho que a Amy, mais que uma companion e um ponto fulcral lá está, como nestas temporadas aconteceu, os companions foram apoios da história, pontos fulcrais da própria história que estava a acontecer com o Doctor. Eu acho que a Amy era um ponto fulcral para o Doctor, tal como a Rose foi em determinada altura para o Doctor do David Tennant. A Amy, embora não pelo mesmo sentido, foi uma âncora para o Matt Smith, para ele se sentir centrado em o tipo de Doctor que ele queria ser, porque foi a primeira cara que o viu quando ele estava a descobrir, quando ele era uma garotinha. Sim, temos por exemplo aquela parte em que ele diz show me a face. Não, show me a face I like. E a TARDIS mostra-lhe a Amy. A Amy, exatamente. Ou quando ele está a morrer, ele vê na TARDIS a Amy Pond. Ele vê na TARDIS, mas ele está a alucinar, sim. E chama-lhe Amelia, que é o nome dela. Amelia. A Amelia, ou Amy Pond, tem um namorado. Noivo e posteriormente marido. Exatamente, era para onde eu ia. Chamado Rory Williams, que, fun fact, casam e passam a lua de mel dentro da TARDIS. E vão passar os primeiros dias da lua de mel a Veneza, alguns na Idade Média. Sim. Rory Williams, o que tens a dizer? The Boy Who Waited. Ela esperou 16 anos pelo Doctor, ele esperou 2000 à porta da Pandórica por ela. O que é que eu tenho a dizer do Rory?
eu se calhar tu não vais ter a mesma opinião que eu. Eu acho que o Rory tem uma perseverança e já não vou dizer espírito de sacrifício porque não é bem isso. É mesmo perseverança e um sentido de lealdade que serão se calhar dos sentimentos, das características que mais o definem. E se calhar a certa altura ele pode passar um bocadinho como fraco por a Amy ser tão forte e tão independente, mas na verdade não, eles têm uma relação e isso vê-se no último episódio em que eles os dois aparecem. Sim. Ou até mesmo naquele episódio em que lá está, por o tempo estar completamente baralhado, eles nem sequer estão numa relação, nunca estiveram numa relação e ele está ali a aguentar a dor para que eles possam fugir. Exatamente. Ou até mesmo nós ainda não falámos, o Rory a certa altura deixa de existir na timeline do Doctor e da Amy. Sim, já tínhamos referido que uma personagem deixava de existir na timeline, foi o Rory Williams, que já eram casados, by the way. Sim, isto acontece quando eles já eram casados. E a Amy gosta tanto dele que se continua a lembrar dele. Continua a sentir falta dele sem saber quem ele é. E consegue trazê-lo exatamente porque se lembra dele. Exatamente. E numa das partes que faz reset, ele fica 2000 anos à espera dela. Exatamente. Ou seja, aquilo que é visto se calhar para muita gente como fraqueza, não sei qual é a tua opinião, quero também ouvi-la, eu não acho que seja uma fraqueza, acho que é mesmo a lealdade que ele tem para com os dele. Mas quero ouvir a tua opinião, qual é a tua opinião sobre o Rory? Eu concordo contigo, até te digo mais, tu tens 3 ou 4 episódios, 2 deles com tangentes, mas 2 deles com os episódios inteiros em que entra o pai dele também. Sim. Em que se nota perfeitamente que ele protege os seus, mas muito mais que isso, o Doctor trata-o como personagem secundária, mas nunca o deixou de o salvar também quando era preciso. Mas o Rory nunca deixou o Doctor para trás, sempre o defendeu, e mais que isso, ele sempre olhou para o Doctor de uma maneira mais depreciativa no princípio, porque tinha ciúmes dele. Quando percebeu que não tinha razões para, ele era quase como o tio louco, ok? Então ele fazia de conta que não ligava aos comentários parvos do Doctor, mas era como se fosse da família. Portanto, ele aceitou o Doctor como parte da família dele. E era um dos dele. E o Doctor era parte do tio louco, atenção. Ainda mais com o Matt Smith, foi muito. Sim, ele sempre disse que ele era um madman in the box. Aliás, estas são palavras do próprio Matt Smith. Do Doctor do Matt Smith. I'm just a madman with a box. E gostei que, lá está, contrariamente ao que aconteceu com a Martha, mesmo o Rory, inicialmente não sendo um companion principal, foi ganhando terreno, foi ganhando o seu espaço. Teve episódios de muito relevo. Deixou de ser a Amy como companion e o Rory como um acrescento da Amy. O sidekick, exatamente. Para passar a ser um trio. E foi incrível. Gostei bastante da forma como construíram esta amizade, 3. Gostei também da forma como a certa altura tentaram explorar a parte de como é que este casal, que são casados, gerem a sua relação a 2 com estas viagens no tempo, com este tio louco, como estamos aqui a falar. Exato. Que a certa altura começa a ser um problema, que eles querem manter a sua vida de casal casado, só os 2, mas por outro lado não querem largar esta vida de aventura com o tio louco. Mais que isso, há 2 ou 3 episódios em que eles têm uma vida a 2, têm uma vida social com família, com amigos e têm uma vida com o Doctor. E então eles saem, por exemplo, de uma festa de aniversário, creio que do pai do Rory, às meia da tarde ou perto da hora do almoço, chegam 5 minutos depois com outra roupa e bronzeados. Sim. E o pai dele vira-se para o Doctor e diz: pelo menos para a próxima não os leves à praia. E a ideia mas a ideia é, eles estavam a envelhecer mais depressa que toda a gente, porque eles passavam muito tempo na tarde. É uma time machine, eles voltam quando o Doctor quer, onde o Doctor os põe. Eles podem passar 3 anos fora e voltar 5 minutos depois de terem saído, mas envelheceram 3 anos.
E isso começa a tornar-se um problema. E mais do que isso, a questão de eles querem uma vida a dois, mas por outro lado continuam a querer aquela vida de aventura. Eles acabam por abandonar o Doctor porque o Rory é tocado por um Weeping Angel e é mandado para trás no tempo para um sítio daquilo que nos é explicado. Quando és mandado para trás no tempo por um Weeping Angel, não há nada que o Doctor possa fazer para te trazer de volta. Normalmente não se sabe para onde e para quando. Naquele caso, devido a terem pouca energia, sabia-se para onde e para quando. O problema é que a TARDIS não pode aterrar no... Poder pode, não deve, por causa dos paradoxos temporais, cruzar a sua própria timeline. Isso só acontece em ocasiões muito especiais e é preciso muita energia e coisas demasiado específicas. Ou seja, o Rory é tocado por um Weeping Angel, vai para trás no tempo, ainda por cima estão num cemitério, a Amy apercebe-se porque de repente vê a lápide do Rory e a Amy toma a decisão consciente de então eu vou atrás do meu marido e deixa-se tocar pelo Weeping Angel, despede-se e a lápide é atualizada com o nome do Rory and his lovely wife Amy Williams. Amelia Williams. Foi um fim adequado porque acho que de outra forma seria difícil. Sim. E percebemos que pelo menos viveram uma vida a dois, ainda que noutro tempo. Exatamente. Felizes. E ela escreveu um livro que deixou pronto para o Doctor poder acompanhar a vida deles. Deixou mais que um, por acaso. Pelo menos escreveu 2. Vê-se na temporada 7 um segundo livro a ser lido. É um easter egg. Ok. Se nunca reparaste, eu depois mostro-te. Existe um easter egg sobre o livro que ela escreveu. Próximos companions. Uma companion que não é bem uma companion, embora antes bastantes vezes com o Doctor na TARDIS, inclusive sabe pilotar a TARDIS. River Song. Adoro a River Song. Já somos 2. Diz-me o que achas sobre ela. River Song, que foi criada para matar o Doctor e não resulta, porque acaba por se apaixonar pelo Doctor. Já sabíamos pelo Doctor do David Tennant que seria casada com o Doctor. Lá está, porque o tempo é uma big ball of wibbly wobbly cenas. Exato. Vivem timelines contrárias, ou seja, quanto mais o Doctor vai conhecendo a River, menos a River o conhece, até que irá chegar a um ponto em que a River não o conhece de todo. Têm cada um o seu diário, onde vão colocando o que viveram um com o outro, para não darem spoilers um ao outro daquilo que vão viver. O famoso diário com a cor e o formato exterior da TARDIS. Sim. Que eles andam. E uma cena que eu gosto bastante, quando um Dalek se aproxima dela e ela está com uma arma apontada a um Dalek e o Dalek faz-lhe um scan e diz: tu és associada ao Doctor, não representas uma ameaça para mim porque o Doctor e os seus associados vão sempre will always show mercy. E ela responde-lhe: I'm River Song, please check your records again. E o Dalek checa novamente e começa a pedir por mercy quando percebe quem é que tem à frente. Não se vê o resto da cena, mas só se vê ela a guardar a arma e a descer as escadas. Ou a cena de, não dando aqui tantos spoilers, quando eles estão a tentar matar os Silence, que são os vilões novos que aparecem, e ela faz o comentário: espero que o meu pai não tenha visto isto porque ele vai ficar chateado comigo. Espero que o meu pai não veja isto, exatamente. Tem assim pequenos pormenores deliciosos na River. Cada vez que a River aparece, para mim é uma lufada de ar fresco. São sempre episódios divertidíssimos. Trazem assim um calorzinho, porque é uma história de amor diferente de tudo o resto que vemos por aí. E olha, tenho pena, mas o que vale é que One Night in... Spoilers! Oh, não vais deixar de dizer? Não, isso é nas próximas temporadas. Ok, pronto. Mas pronto, eu gosto muito da River. Eu também, sabes? Eu acho que a River tem, tal como muitas das personagens que eu adoro, não só no Doctor Who, tem um parafuso a menos. Ela foi criada para ser um psicopata. Sim. Aliás, ela foi criada inicialmente para matar o Doctor e acaba por se casar com ele
Mas mais que isso, ela é doutorada em arqueologia, o que faz todo sentido tendo em conta que ela tem um Time Vortex Manipulator, portanto ela pode saltar no tempo, é casada com um Time Lord que tem uma TARDIS, volta e meia aparentemente roubou-lhe a TARDIS sem ele saber. Sim. Cada vez que ela tem aquela coisa louca de agora atiro-me da janela, mas eu chamo o Doctor e ele abre uma TARDIS a meio da queda. Sim, e abre um airlock no meio do espaço, mas antes mandei uma mensagem, porque escrevi uma mensagem dentro de uma caixa e com coordenadas, porque o Doctor vai vê-las no museu daqui a 1500 anos e vai saber que eu vou abrir a escotilha e ele vai salvar-me. É muito estranho, extremamente divertido. Ela tem um parafuso a menos e aparentemente são feitos um para o outro. Sim. Um pormenor engraçado, vi uma entrevista dela, que se calhar também já viste, quando confirmaram que o David Tennant ia voltar como 14º Doctor. Sim. Sorry pelos spoilers. Perguntaram-lhe se ela estaria disposta a voltar e ela disse que sempre que convidarem para voltar, ela vai sempre voltar. Ela adorou fazer o papel de River Song. Já vi muito mais entrevistas dela sobre isso. Ela esteve no Graham Norton Show há uns anos atrás, ao mesmo tempo que o David Tennant e o Peter Capaldi. Ficou sentada no meio deles. Foi uma risota total, porque a determinada altura não era a atriz que lá estava, estavam dois atores e a River Song no meio. Portanto, ela encarnou a personagem e estava a flirtar com os dois de uma maneira hilariante. Eu sei que tu não gostas, mas eu andei de volta dos pop funkos. Queria muito o pop funk da River Song. É lindo, é aquele fato verde dela que tem o fecho no meio. Sim. Mas estão a 150€. Vê-se agora se saírem mais pop funkos do Doctor com a nova temporada e com a Disney a sair, ver se andamos de volta disso. Vamos lá ver. Uma menção honrosa antes de passarmos à última Companion. Existe um Companion ou uma personagem que serviu de Companion durante 2 episódios e não seguidos, chamado Craig Owens, que é interpretado nada mais nada menos por James Corden. Não sei se te lembras dele. James Corden, o apresentador do Late Night Show. Sim. Sim. Portanto, são 2 episódios, um deles ainda o Doctor tinha a Amy como companion, na altura em que o Rory tinha sido apagado da timeline. A Amy estava presa na TARDIS, o Doctor estava a tentar perceber uma anomalia e o Craig era companheiro de quarto dele. E depois outra em que ele andava atrás de algo que estava debaixo de um department store, que aparentemente eram Cybermans, e o Craig já tinha um filho. Foi quando nós nos apercebemos que o Doctor sabe falar baby. E aparentemente o bebê queria ser chamado Stormageddon Lord Ruler of All. Portanto, isto é uma menção honrosa. O James Corden é um apresentador fantástico, um ator fantástico, cómico todos os dias, e aqueles dois fizeram um papel excelente, hilariante. Para mim, mais conhecido pelos Carpool Karaokes. Exatamente, muito conhecido pelos Carpool Karaokes. Isto é uma menção rosa, acho que não há muito a explorar. Os episódios falam por si só, mas não ia deixar passar o facto dele ter estado em Doctor Who, com muitos atores que são conhecidos por aí adiante, que fizeram papéis centrais e nem só, e secundários britânicos e não só, que passaram por Doctor Who. E chegando à última Companion nestas 3 temporadas, que só está meia temporada basicamente, Clara Oswald. Eu sei que tenho uma opinião contrária à maioria dos fãs, mas eu gosto muito da Clara e eu estou a ver a tua cara, dá-me a tua opinião da Clara. Eu adorei a Clara, tanto com o David Tennant como depois com o Capaldi. Olha, e discordo totalmente da tua opinião, que eu sei qual é que tu vais dar. Olha, a Clara, eu acho que a Clara, é difícil entrar a falar da minha opinião da Clara sem entrar muito técnico sobre uma data de coisas, mas falando muito por alto, enquanto a Clara esteve dentro da arca de Impossible Girl, sim, portanto até
ao primeiro episódio, até ao fim do primeiro episódio com o Peter Capaldi, eu acho que Clara é uma companion impressionante. A partir daí foi um declínio total e houve uma altura em que eu estava desejoso que o companion se fosse embora. Mas porquê? Vamos deixar isso para o próximo episódio, quando discutirmos o run do Peter Capaldi como Doctor, porque temos mais companions também, para além da Clara, e discutimos isso depois. Como companion do Matt Smith, acho a Jenna Coleman como Clara genial. Aquela cara de miúda traquinas que ela tem combina muito bem com o Matt Smith. Cuidado que eu a ver a série fiquei com imensa vontade de fazer franja. Meninas, cuidado a ver a série. Aquela cara de miúda traquinas combina muito bem com o arguzão que a maior parte das vezes o Doctor tem, o Matt Smith tem. Mais que isso, ela está envolvida em mistério desde o princípio, portanto, sim, desde que aparece num especial de Natal que está envolta em mistério. Aliás, a primeira vez que a vês, ela não está propriamente lá, mas consegues vê-la num episódio com a Amy e com o Rory. Ou seja, nós, telespectadores, vemos-la, o Doctor não. Exatamente, mas ouve a voz dela. Depois ela aparece num especial de Natal em que morre. Depois aparece no episódio logo a seguir ao tal episódio com o James Corden, com um telefonema em que ela telefona para Tardis a dizer que não tem internet. Pronto, basicamente é isto. E agora diz-me tu, não achas que talvez o facto dela entrar com todo o mistério da Impossible Girl, e aqui a questão do Impossible Girl é porque a pessoa de Clara Oswald aparece 2 vezes na timeline do Doctor e nas 2 vezes ela morre, ou seja, era impossível ela estar viva sem saber porque é que apareceu nas timelines, nas outras 2 timelines. Não, é fácil saber porquê, porque é explicado na série. Sim, mas depois é explicado. Não, mas ela morre todas as vezes. Ela nasce, cresce e morre todas as vezes. Sim, mas quando ela aparece, sim, tu ainda não sabes porquê. Certo. Tu não sabes, o Doctor não sabe e ela não sabe. Certo. Depois é-nos explicado. Certo. E a minha pergunta para ti é, não achas que parte do motivo pelo qual a maioria dos fãs não gosta da Clara após a explicação do Impossible Girl é porque criaram demasiadas expectativas em relação ao Impossible Girl, e após essa arca ser fechada, como ela simplesmente continuou como uma companion normal, sem uma história por trás, as pessoas perderam o encanto por ela? Não. Abrindo já portas para o próximo episódio sobre Doctor Who, foi tudo o que aconteceu desde a morte do Danny. Foi tudo o que ela se tornou depois da morte do Danny. Mas aquilo que tu estás a falar, que é ela tornar-se inconsequente, foi o que levou a que ela se tornasse Impossible Girl. Não. Ela, se não fosse inconsequente, não tinha feito aquilo que fez para se tornar da Impossible Girl. Não, é diferente. Ok, vamos explorar a Clara como um todo, sem entrar em pormenores com o Peter Capaldi. Ela torna-se Impossible Girl para tentar ajudar o Doctor. O Doctor a salvou tantas vezes durante aquele tempo em que ela, no tempo normal dela, foi companion, que ela diz, eu tenho pelo menos de tentar. E ela, quando entra dentro da timeline, do tempo fraturado da timeline do Doctor, em todas as vezes que a Great Intelligence o tenta matar, ela está lá para o impedir. Sim. E de todas as vezes, basicamente, ela é um ser que nasce, cresce, ajuda o Doctor e morre. Sim. Mas ela só de 2 vezes interage diretamente com ele em que o Doctor se lembra. No Asylum of the Daleks e no The Rise of the Snowman. Sim. Mas a questão é, quando ela entra, ela não sabe se vai sobreviver àquilo. Certo. Mas isso faz dela uma companion quase ao nível da Amy, certo? Não. O self-sacrifice, o sentido de dever, sim. É muito por aí, que pelo menos na minha visão, é muito por aí que eu vejo a Clara. É essa Clara. Mas a Clara inconsequente, que vocês não fãs de Doctor Who não gostam, não é a mesma Clara inconsequente que entra não no é Vortex. Clara inconsequente que entra na timeline do Doctor, que a maior parte dos fãs de Doctor Who não gostam. Eu não falo pela maior parte das pessoas, eu falo por mim. Eu não gosto da Clara que quer ser o Doctor, percebes? Ela quer ser igual ao Doctor, ela quer ter
Ela faz-se passar pelo Doctor uma data de vezes, desde que o Danny morre. Mas mais que isso, ela age como o Doctor. E a última coisa que ela faz é precisamente isso. Ela age sem sequer saber o que está a fazer e acaba por morrer por causa disso. Eu discordo de ti. Epá, ok, não vale a pena. São opiniões. Eu não acho que ela se tenha tentado fazer passar pelo Doctor. Ela inspira-se. Ela tem um. Ela tenta-se passar pelo Doctor para fugir, para se tentar salvar a vida 2 ou 3 vezes. Mas depois há determinadas alturas em que sobe-lhe à cabeça o facto de ser companion do Doctor, a torna imune a uma data de coisas. E isso é notável, mas bastante notável. Na vez em que ela morre, não é de todo, aliás. Não, na vez em que ela morre é por estar sobre a proteção da Ashildra. Ela própria o diz. Ela diz isso, mas mais do que isso, o amigo dela estava naquela situação, era pai, e estava naquela situação por causa dela. Não. Era porque foi a forma... A Arya, eu vou chamar a Arya porque não consigo dizer o nome dela. Chama-lhe Mi. É a Arya. Mi. A Arya queria trair o Doctor. Então a forma que ela teve para atrair o Doctor foi atraindo um amigo do companion do Doctor. E a Clara sente-se responsável por aquilo que está a acontecer ao amigo dela. E puxa a maldição para ela em vez de ficar no amigo dela. Que é pai, tem uma criança e ela já não tem sequer o Danny para ela, já não tem nada por que viver. E ainda por cima ela pensa que está protegida pela proteção que a Arya lhe deu. Mi. Ela auto-intitula-se de Mi. Portanto. Para mim vai ser sempre a Arya. Aquela atriz pode fazer N papéis, vai ser sempre a Arya. Estamos a falar da Maisie Williams, by the way. E mais do que isso, a Arya que esteve errada, porque o Doctor, ela já estava morta, o Doctor salvou-a e ela fez esta maldade. Ela fez o que tinha a fazer para manter o que tinha a manter. Adiante. Não acho que a Clara tenha sido irresponsável nesse ponto. A Clara era reckless, sick thriller e basicamente tinha um God Complex só por ser companion do Doctor. Desde o primeiro episódio. Isto fora o complexo que ela tinha do Doctor ter mudado de cara. Isso é notável logo no primeiro episódio da nova temporada. Por causa disso. Foi. O Doctor estava louco. O Doctor virou-se para ela e para o cara de batata e disse: vocês são praticamente da mesma altura, vocês deviam usar uma label para eu vos poder distinguir. Eles têm, pá, 30 centímetros de diferença da altura. Não estás a perceber. Não foi pelo que o Doctor disse que eu tive esse comentário. Foi porque ela disse à Madame Vastra. Ela diz à Madame Vastra que não tem nada a ver com o aspecto físico dele. Eu acho que a Clara, no tempo enquanto companion do Matt Smith, especialmente no fim, foi uma companion espetacular. A partir daí, não gostei. Acho que Face the Raven veio demasiado tarde. Mas sim, a Jenna Louise Coleman é uma excelente atriz e nestas 3 temporadas fez um papel excelente. De companions, são todos. Temos os Paramours, que basicamente são 3 personagens muito interessantes que aparecem de vez em quando, que moram em Londres na época vitoriana. É a Madame Vastra, que é uma Homo reptilian, a sua esposa Jenny, que embora se faça passar por criada dela, é a esposa dela e é perita em 7 ou 8 formas de artes marciais, e o Strax, que é um Santoran que deixou de ser soldado e passou a ser enfermeira. Sim. O tal cara de batata. O cara de batata, exatamente. Acabando os companions, vamos falar de vilões. Voltamos a ter os vilões do costume, os Cybermen que a Inês tanto gosta. Ou não. Que já foram reformulados, já estão um bocadinho mais bonitos, mais rápidos. Portanto, voltamos a ter os Cybermen do universo normal. Já não temos os do universo paralelo onde ficou a Rose. Já estamos com uns Cybermen mais fortes, mais bem desenhados. Mais chatos, com muito mais força. Temos os Dalek, que levaram um extreme makeover e agora até davam para fazer um anúncio da SMEG, como falámos da primeira vez. Sim, só o High Command. Há lá uns quantos coloridos, há vermelhos, amarelos. Sim, são os grandes patentes. Todos os outros foram polidos. Não sei se percebeste, mas agora estão mais bronzeados, é mais bronze, menos ferrugem, estão muito mais bonitinhos, muito mais bonitos. Temos os Weeping Angels de volta. Sim, e tiveram um papel
de extrema importância nesta temporada. Em 3 episódios bastante fulcrais. Sobretudo 2 deles tu não achaste piada nenhuma, mas são interessantes para a história, que é a saga da queda do Byzantium, que é o The Fall of Byzantium, Lights Out, e um que eu inclusive te deixei uma caixa de lenços à frente para veres, que é The Angels Take Manhattan. Sim, que é quando infelizmente o Rory e a Amy deixam a série. Mas não chorei. Mas não choraste, pontos exatamente. Para mim, já tinha visto spoilers. Pois, tu e a tua mania de ler spoilers. E assim, dos clássicos, não estou a ver mais nenhum. Existem 2 ou 3 coisas com alguns são torrents. Conhecemos finalmente, não são bem vilões, mas também não são heróis. Conhecemos o Shadow Proclamation, assim muito por alto. E somos introduzidos a uns vilões logo no princípio, ou quase logo no princípio da 5ª temporada, a uns vilões chamados The Silence. Os The Silence não são só uma espécie, os The Silence são um movimento, que são um secto de uma igreja. Vamos por partes. Sim. Existe uma profecia quase tão antiga quanto o tempo que diz: On the fields of Trenzalore, at the fall of the 11th, when no living creature may speak falsely or fail to give answer, a question will be asked. A question that must never ever be answered. Esta profecia, ao fim de não sei quantos anos, não sei quantos milhões de anos, uma religião chamada The Church of the Holy Mainframe percebeu o que era a pergunta. Depois de perceber o que era a pergunta, tomou uma decisão, que é: nós sabemos o que era a pergunta, sabemos quem vai dar a resposta ou quem pode dar a resposta, e a resposta nunca pode mesmo ser dada. Então vamos criar um credo, um motto para ser imposto, que é Silence Must Fall. Eles têm de fazer com que aquilo nunca aconteça. Então é criado um secto dentro dessa igreja chamada The Silence. O The Silence é basicamente composto por meia dúzia de sacerdotes e uma espécie de aliens que foram inicialmente feitos para serem confessores, que, tal como uma personagem de um livro que nós adoramos e já falámos aqui no podcast, todas as vezes que eles viram costas, ou nós lhe viramos costas e eles saem do nosso campo de visão, nós esquecemos. Esquecem-se do tempo que passaram com eles. Exatamente. Mas, ao contrário da Adi LaRue, quando voltamos a ver os Silence, lembramos-nos novamente. Exatamente. Que é um ponto importante. Para a história. Por exemplo, o Doctor e os seus amigos, não só os companions, mas os seus amigos, entre eles, por exemplo, o Winston Churchill, arranjaram uma maneira fantástica de se lembrarem quantas vezes veem o Silence, que é pôr tracinhos na pele, riscos na pele, tipo Stolly Marks, quantas vezes encontram os Silence, ou quantos Silence eles viram, e de repente têm um traço, outras vezes têm 5, e depois, passado uns segundos de episódio, têm a pele toda marcada. E arranjar uma forma brilhante de se ver livre deles, que é no vídeo da aterragem na Lua, deixarem uma mensagem a mostrar de um Silence, exatamente. De um Silence, e dizerem, cada vez que virem uma criatura destas, shoot us on sight. Exato. You should shoot us on sight. E o que acaba por acontecer é que as pessoas não se lembram até verem novamente Exatamente. um Silence, e é assim que conseguem matar uma data deles. Exatamente, pelo menos erradicá-los do planeta Terra. Este Silence, este secto da Church of the Holy Mainframe, é muito mais que só os Silence. Tem também os Headless Monks e também tem um secto militar. Acontecem uma data de coisas, inclusive eles vão raptar e clonar com matéria reprogramável a Amy e vão atacar os amigos do Doctor. Sim. Inclusive são eles que criam e tentam programar a River Song para assassinar o Doctor na arca de Impossible Astronaut. Este movimento leva ao episódio que é um dos meus episódios favoritos,
que é o Demon's Run. Sim. Em que o Doctor tem um dos discursos mais incríveis, na minha opinião, obviamente, com a River Song, porque o Doctor vai chamar todo o seu exército, ou seja, todas as pessoas que ele ajudou ao longo do tempo, para o virem ajudar a salvar a Amy, e a River não aparece. Exatamente. E quando a River aparece no final de tudo, sendo que a Amy estaria grávida, o bebê da Amy foi raptado, e quando a Amy já está em desespero, o Doctor em desespero, porque não conseguiram, mesmo com este exército todo, impedir que isso acontecesse, a River aparece e o Doctor tem um discurso duro. Sim, bastante duro. Temos este discurso muito inflamado do Doctor sobre sempre que tu chamaste, eu estive lá para ti e desta vez que eu precisei, tu não estavas cá para mim. E é quando a River lhe diz que não podia ter evitado aquele evento, ou seja, que não podia ter evitado o rapto da filha da Amy e que a culpa daquilo que se passou naquele dia teria sido culpa do Doctor, porque o Doctor teria crescido demais e que aquilo que se passou ali foi por os inimigos do Doctor atacarem os amigos do Doctor para o pararem a ele. E é quando ela lhe diz que no sítio onde ela cresceu a palavra Doctor significa guerreiro. Exato. Vou então dar aqui um spoiler, um grande spoiler. Ficamos também aqui a saber que esta criança que foi raptada... E ficamos a saber, já sei para onde vais, ficamos a saber precisamente no fim desse discurso da River... Sim. Que ela não podia evitar, mas também não podia estar lá, porque... Porque esta criança que foi raptada, filha da Amy, é a própria da River Song. Exatamente. Ou seja, filha da Amy, ou seja, Melody Pond. A tradução do nome na linguagem da floresta onde a River foi criada para ser uma psicopata para matar o Doctor. A tradução de Melody Pond seria River Song. O Doctor, quando sabe esta informação, vai todo contente na TARDIS e a Amy, sem perceber nada, a Amy e o Rory vão em direção à River, a querer saber o que é que a River acabou de dizer ao Doctor. A Amy, de arma em punho apontada à River, e é quando a River lhe explica que ela vai ficar bem e que a Melody vai ficar bem porque ela própria é a Melody. Ou seja, voltamos novamente, este wibbly wobbly timey-wimey stuff, a dar o primeiro dos grandes lacinhos na história. Isto tudo fecha parte do meu comentário que a noite de núpcias da Amy e do Rory foi passada dentro da TARDIS, porque a River Song não é uma mulher normal, porque tem parte do Time Vortex dentro do ADN dela. Sim, e isto leva-nos a um dos primeiros comentários, uma das primeiras private jokes que eu tinha com o Carlos, em que o Carlos andava a ver Doctor Who, a rever Doctor Who comigo em casa, mas eu não estava a acompanhar, e há um episódio nestas temporadas em que está o Doctor, está a Amy e o Rory, a Amy já grávida da Melody, mas sem saber, está a River Song e aparece alguém vestido de astronauta, o Impossible Astronaut, e mata o Doctor. Supostamente agora... sim, não, depende da timeline em que estás a falar. Pronto. Sim. Timely-wimey stuff. E agora imaginem eu que nunca tinha visto Doctor Who e o Carlos extremamente entusiasmado a explicar-me que então ele está a ser morto pela mulher dele, enquanto a mulher dele observa e a melhor amiga dele, que está grávida da mulher dele, também observa, e aquela coisa toda na minha cabeça a fazer tipo 1, 2 mais 4 mais 20 mais igual a 2.5. Eras um meme. Era um meme. Tu eras um meme. Não, a tua cabeça era aquele meme da mulher a fazer contas. Não, era mais do cão a misturar as coisinhas no laboratório. I have no idea what I'm doing here. Ok, pronto. Mas sim, foi uma das primeiras private jokes entre nós, que era ele a tentar explicar-me, porque muito do nosso...
muito daquilo que ele me tenta muitas vezes explicar o trabalho dele ou eu do meu, é um bocadinho isto, é a minha melhor amiga grávida de minha mulher ao lado da minha mulher, enquanto a minha mulher me tenta matar. Então isto tornou-se um bocadinho aqui a nossa private joke. Exatamente. Avançando na história, mais wibbly wobbly timey-wimey stuff acontece no nosso mundo, nosso mesmo mundo, o 50º aniversário da série Doctor Who, e temos um episódio incrível chamado The Name of the Doctor, que é um filme de 1h49, creio eu, que foi passado inclusive no mesmo dia, ao mesmo tempo, em todo o mundo em cinemas. Em Portugal passou no Colombo, eu tive o privilégio de o ir ver há 10 anos atrás, e... temos 3 Doctors ao mesmo tempo. Exatamente. Mais que isso, nós temos 4 Doctors ao mesmo tempo. Existe uma cena e existe um novo Doctor que aparece por uns segundos. Eu referi no episódio passado que o Doctor fez um ato terrível. Ele matou todos os Daleks e todos os Time Lords para acabar com a Time War, que estava praticamente a destruir todo o universo. Este episódio passa-se, ou começa a passar-se, no último dia da Time War, em que o Doctor decide usar uma arma chamada The Moment para fazer isso mesmo. O The Moment tem consciência e acaba por querer mostrar ao Doctor que afinal vale a pena ele continuar a ser o Doctor, e há sempre uma maneira de escapar às coisas usando outros pontos de vista. Sendo assim, chama mais 2 versões dele mesmo. Sim. Neste caso... chama a versão do Matt Smith e a versão do David Tennant para se juntar àquilo que era o War Doctor, interpretado pelo John Hurt. Exatamente. Que infelizmente já faleceu creio que há 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. Ou seja, é um episódio que temos 3 Doctors a interagir ao mesmo tempo. Temos o regresso do David Tennant como Doctor para o aniversário, e temos um fecho diferente para a Time War, em que o Doctor, em vez de matar toda a gente em Gallifrey, acaba por transportar Gallifrey e os Time Lords para um Pocket Universe, para um mundo à parte, e assim as 127 bilhões de crianças que ele fala que teriam morrido no final da Time War não morrem e terão o impacto de aquelas 12 regenerações que o Doctor tinha direito passam a aumentar, porque cada uma destas vidas no final das temporadas com o Matt Smith lhe passa um bocadinho mais de regeneração, e daí que já não se vai em 12 Doctors, já se vai no... Este agora é o quê? O 15º? Sim, 15º. Supostamente eram 14 regenerações que o Doctor poderia ter. O Matt Smith seria o último, porque temos o War Doctor. Portanto, a minha contagem no episódio anterior, em que eu me referia ao 10º e ao 11º, estava correta, porque eu conto sempre com o War Doctor. Apesar de muita gente contar 9 e 10º, porque o War Doctor não entra nas contas normais. O Matt Smith é considerado o 11º, mas, por exemplo, o David Tennant regenerou para ele mesmo uma vez durante a Meta Crisis. Portanto, ele gastou uma regeneração ali. A de Matt Smith seria a 14ª, portanto era a última. Ele, quando morresse, morria. Sim, e cada uma destas vidas que ele acaba por salvar dá-lhe um bocadinho mais de poder de regeneração, que permite que venhamos a ter um Peter Capaldi e os outros Doctors que vão vir por aí. E a partir daqui, eu ainda não vi mais, mas no ponto da história em que nós estamos, Gallifrey não desapareceu, não foi extinguida, existe, simplesmente está num Pocket Universe à parte. Exatamente. E assim salvaram-se bilhões de vidas, como ele falou. E temos um momento bastante fofinho, chamamos-lhe assim, no final deste episódio especial, que é quando estes 3 Doctors se juntam aos outros 9. Estes 3 Doctors juntam-se. Basicamente, eles não se juntam, cada um usa a sua TARDIS, ou a sua versão da TARDIS, para se porem à volta de Gallifrey. Então vê-se 12 TARDIS, e então estão pessoas no High Command de Gallifrey a dizer estão os 12, e de repente vê-se a cara do Capaldi, e que tinha sido anunciado dias antes como o próximo Doctor. Não, 13, e vê-se as 13 TARDIS, e Gallifrey
desaparece. Sim, e o facto de os ver ali alinhados é uma de costas, obviamente, alguns deles já nem sequer vivos estão. Usaram muitas footages antigas para fazer aquilo, mas de qualquer das formas dá uma imagem incrível. Foi uma montagem espetacular. E isto leva-nos então ao último episódio. Exatamente. Em que o Doctor vê-se em Transalore, tal como a profecia. Sim. Dentro de uma cidade chamada Christmas. Onde não se pode mentir, como a profecia dizia. Onde uma racha no universo causada por Gallifrey a tentar sair do Pocket Universe, que fez todo este wibbly-wobbly stuff durante estas 3 temporadas, está a sair sempre uma pergunta constante, que é perguntar o nome original, o nome mesmo do Doctor. Assim que ele o disser, Gallifrey sai para fora. Todos os inimigos dos Time Lords estão à volta de Transalore para impedir que eles saiam. Não só dos Time Lords, mas também dos Dalek, ou seja, até muitas das pessoas que estão à volta de Transalore é porque não querem que uma guerra entre os Time Lords e os Dalek comece. Sim. Mais por aí. Alguns é mais por aí. Preventivamente estão lá. Portanto, Gallifrey não pode sair. O Doctor está lá para evitar que a cidade seja destruída. Sim, que seria a medida preventiva da maior parte das espécies. Está lá há 300 anos. Está a morrer de velhice, porque o corpo está a morrer. A Clara vai e volta, porque ele manda embora na TARDIS e alguém acaba por usar a TARDIS para ir buscar. Quando volta ele já está velhinho. Sim. E ela fala para dentro da tal racha no universo e diz: vocês querem saber o nome dele? O nome dele é Doctor. Ele sempre os ajudou, ele salvou-vos a todos, ajudem-no agora. E é aí que ele recebe a tal energia de regeneração para ter não se sabe quantas regenerações, mas provavelmente infinitas, enquanto a BBC quiser fazer. Exato. Doctor Who. E agora com a Disney, sabe-se lá. Sim. Foi um bom fim para o Matt Smith. Como eu comecei a dizer, foram 3 temporadas que tiveram uma história constante, bem construída, bem acompanhada. Sim. Mesmo com estas mudanças de timeline, conseguiram justificar tudo no final, o que foi perfeito. Vamos ver se nas próximas temporadas conseguem fazer algo parecido. Vai ser difícil chegar aos pés daquilo que foram estas 3 temporadas. Foram umas 3 temporadas marcadas por grandes histórias, grandes discursos. Sim. E o último episódio não deixou de o ter. Não o vou ler, mas o último discurso do Doctor, pouco antes de regenerar, que acaba do I will always remember when the Doctor was me. Sim. É qualquer coisa. Procurem-no, é espetacular. When the Doctor Was Me, basta procurar no Google, é fácil de o encontrar. Portanto, são 3 temporadas, é um run do Matt Smith com discursos extremamente poderosos, e eu acho que os argumentistas estiveram on point. Mais para a frente existem mais alguns, mas com o Matt Smith foi mesmo poderosíssimo. Encerramos a história com o lacinho. Sim. Aliás, ele tirou o lacinho, ele tirou o bow-tie, deixou cair o bow-tie antes de regenerar. Sim, porque agora o Capaldi não usa lacinho. Não usa lacinho. E também não usa fez. Sim. E nós também encerramos o lacinho na história. Sim. E passamos para gostos pessoais outra vez. Fala-me de 3 episódios que tenhas gostado e porquê. Sim, fora daquilo que... Episódios específicos. 2 dos meus episódios que me saltam sim à vista como sendo os meus episódios favoritos. É o episódio com o Vincent Van Gogh. Vincent and the Doctor. Sobretudo porque estamos a falar de uma personagem que existiu na história, que aquilo que é retratado, esquecendo a parte do Alien, é real, ou seja, ele morreu pobre, a achar que era louco, e aquilo que eles fazem no final do trazer para o Museu d'Orsay para ouvir alguém dizer o quão ele é apreciado hoje em dia, é triste pensar que ele não teve a oportunidade de saber o excelente artista que é. Este é um deles. Okay. O segundo é o Angels Take Manhattan, com os nossos Weeping Angels, e um dos momentos para mim foi, já estávamos a perceber que era um episódio com os Weeping Angels, que, como falámos no episódio anterior, existem numa forma quântica. Exato. E quando alguém os está a ver, ficam em forma de estátuas, e de repente temos uma imagem de Nova Iorque panorâmica, e de repente vemos a Estátua da Liberdade, e estávamos aqui a ver o episódio, só saiu não, eles não vão fazer o que eu estou a pensar. E eu muito caladinho no meu canto, do género, eu não sei de nada. E a certa altura temos uma personagem no topo de
um edifício, Nova York, e quando se vira tem a Estátua da Liberdade de boca aberta, pronto a engoli-lo quase. Foi... Está espetacular. Está espetacular. Está espetacular. Tirando os episódios assim com grandes discursos, são os 2 episódios. Sei que há um episódio que tu gostas muito, mas para mim não tem... Não os entra. teus. Diz-me lá tu, quais são os teus? Falta-te eu pedi 3. Não tenho assim, tirando os episódios fulcrais da história. Escolhe um. Lá está, a temporada é toda muito boa e por falta de outras opções vou ter que dizer o Demon's Run, pelo discurso incrível da River, pelo discurso incrível que vai sendo feito ao longo do episódio, aquela frase de Demons Run when a good man goes to war, por aí. Gostava de poder dizer outros episódios um bocadinho mais soltos, mas sim, na falta de melhor que há pressão vai este. Sim, eu percebo-te. Epá, excluindo aqui o episódio especial dos 50 anos. Sim, esse também não vou acrescentar porque o Day of the Doctor é especialíssimo. Então e tu? Quais são os teus 3 episódios? Apontar 3 episódios. Epá, Vincent and the Doctor não é por acaso, e atenção, já o era, mas não é por acaso que Vincent Van Gogh é o meu pintor preferido. Portanto, quando eu vi este episódio fiquei completamente louco, especialmente porque tem uma data de pormenores espetaculares em relação à pintura. Vamos criar aqui um movimento #Carlos leva a Inês a Paris ao Museu de Orsay. Ou seja, o hashtag vai ser Carlos leva a Inês a Paris. Tenho pormenores fenomenais, como ele oferecer os quadros ao Doctor, a dizer: epá, não tenho mais nada para oferecer, ofereço-te isto, não vale nada, mas... Ou então ele ir pousar uma chávena de café em cima. A cena da chávena de café. Em cima do autorretrato, e o Doctor a agarrar-lhe a chávena do género: não faças isso. Fora a parte sentimental do fim, que arrasa qualquer um que perceba o mínimo de saúde mental e conheça a história do artista. Nem assim eu chorei para a berranha. Eu sei, por isso é que no Angels Take Manhattan eu fiz o que fiz. Por causa disso é um dos meus episódios preferidos. Tens o episódio The Wedding of River Song, que é dos episódios mais wacko de toda a temporada. Sim, está muito fixe e que o tempo está completamente baralhado. Portanto, começa com Winston Churchill a chegar ao Palácio de Buckingham, em que é tratado por imperador porque veio de uma reunião com Cleopatra, ok? Para terem uma ideia como o tempo está baralhado. E acaba de novo com a história no Lake Silêncio do Impossible Astronaut a matar o Doctor. A maneira como isto foi feito e a narrativa da história está tão brilhante. Sim. Que eu adoro o episódio. Epá, está brilhante. Basicamente o que eles fizeram foi como se de repente toda a nossa história tivesse condensada no mesmo momento. Sim, e o tempo não andava nem para trás nem para a frente. Sim, então misturar o passado com o futuro, com o presente, está genial. Os carros andavam presos em balões e coisas desse género. Epá, é lindo. Lindo. O terceiro episódio tem provavelmente, fora das grandes arcas, um dos melhores discursos de Doctor Who de sempre, que é The Rings of Akhenaten. Sim, foi dos primeiros discursos do Doctor Who que o Carlos me passou para me tentar convencer a ver. Gostei mais quando passaste o discurso do que depois quando vi o episódio. Porque o episódio tem algumas coisas que eram desnecessárias, mas conhecendo agora a personagem do Doctor, acompanhando-a desde o Christopher Eccleston até ao Matt Smith, tirando algumas partes menos boas daquele episódio, ouvir aquele discurso dito pelo Matt Smith e, por exemplo, já conheces personagens que já viste, como o Toymaker, que já existia noutras temporadas antes deste revival, que já voltaram a aparecer naqueles especiais que tu foste vendo enquanto eu via. Não faz um sentido brutal sobre o que ele está a dizer. Não estou a dizer que não faz. O episódio em si é que para mim é um bocado meh. O episódio é meh. Aqueles momentos desde que começa a long song até que ele acaba o discurso valem o episódio todo. Para mim valem o episódio todo. Eu conheço-te, por te conhecer percebo que esse episódio para ti seja um dos mais incríveis. Para mim se calhar porque também ia cheia de expectativas, porque já me tinhas posto lá muito em cima. Não é dos mais incríveis, é dos meus preferidos por causa do discurso. E eu, como já sabia o discurso e já ia à espera de uma coisa muito boa, depois como a única coisa boa era o discurso,
Eu percebo. Ele basicamente descreve dramaticamente o que é ser um Time Lord, o que é ser o último dos Time Lords, do ponto de vista dele. E é powerful as hell. E eu adorei aquilo. Para concluir, como já abrimos a caixa de Pandora, desculpem, o pano tinha de ser feito, com a Clara sobre o que vem a seguir com o Peter Capaldi. Dizemos já que no próximo episódio as coisas vão tomar um tom bem mais dark, porque é nestes tons que as próximas temporadas vão ficar. E deixo aqui um tidbit que há menos Sonic Screwdrivers incluídas. Sim, ainda assim continuo a discordar contigo e vou-te fazer ver o episódio novamente. A Clara não ficou menos amiga do Doctor por de repente o Doctor se ter tornado velho. Ela não ficou menos amiga do Doctor, não foi isso. Eu disse que ela ficou ressentida com o Doctor por ter mudado. Tanto que foi preciso... Por ter mudado de personalidade, porque ele de repente... Não! Estava louco! Não! Vamos ver de novo o episódio e vê a metáfora do véu da Madame Vastra. Podemos discutir isto no próximo, quando revirmos o episódio. Vamos rever o episódio e depois gravamos o próximo episódio do podcast, quando acabarmos de ver a temporada 9, que basicamente vamos ao meio da 8ª, acho que não interessa. Quando acabarmos de ver o run do Peter Capaldi, acho que já só falta uma temporada, vemos de novo esse episódio, gravamos o episódio do podcast e discutimos isso. E entretanto, a próxima temporada de Doctor Who está para sair já. Entretanto, sai em maio, não tenho a certeza do dia, mas começa em maio, na sua nova casa, para além da BBC, claro, na sua nova casa no Disney Plus. Sim. Com o novo Doctor, que se chama... Tu não sabes dizer o nome? Que eu não sei dizer o nome, desculpem-me. O miúdo Sex Education. Eu creio que se pronuncia Ncuti Gatwa, mas não tenho a certeza. Estou muito curiosa com o que é que eles vão fazer com ele. Que eu já vi no terceiro especial, neste caso no especial de Natal do ano passado. Não deu para perceber muito bem. Normalmente os especiais são sempre ou já são continuação de uma personagem que está estabelecida, ou então são sempre estranhos quando o Doctor é novo. Este não foi exclusão, inclusive tem lá uma parte que parece tirada do Glee, portanto... Sim. Epá, eu espero que a Disney não estrague a série. Basicamente o que se sabe, ou o que se diz, é que a Disney apenas dá budget em troca de direitos de transmissão, portanto não tem voz a dizer e todas as direções vêm da BBC. Mas nunca se sabe. O episódio que nós vimos, o último que nós vimos, estava... Não está mal. Sim, mas estava demasiado Disney. Não acho, mas aquela parte deles a cantar, come on. Bem ao estilo de Russell T. Davies, que é o novo showrunner, que é returning, porque já realizou parte das temporadas com o David Tennant. Foi showrunner com o David Tennant e foi realizador de uma data de episódios com o Matt Smith. Portanto, é muito o estilo dele. Aliás, olha, foi o realizador do Rings of Akhenaten, por exemplo. Vamos ver o que é que ele deixa. Vamos ver dos mistérios que ele deixou, o que é que sai dali. E assim sendo, vamos fechar o episódio? Sim, creio que sim. Temos muito para desvendar nas próximas temporadas. Já sabem, se quiserem falar connosco, enviem-nos e-mail para geral@geekhub.pt ou então falem connosco no Twitter, na conta GeekHub Podcast. E nós vemos no próximo episódio. Obrigado por nos ouvirem e até à próxima. Até à próxima.